Olá, boa noite. A esclerose múltipla é uma doença que atinge cerca de 35 mil brasileiros e no mundo cerca de 2,5 milhões de pessoas são diagnosticadas todo ano. Ainda assim, pouca gente sabe do que realmente se trata essa doença, o que tem sido foco então de diversos estudos e pesquisas em vários países. Para esclarecer sobre esta doença, recebemos hoje no Câmara Saúde o médico neurologista Daniel Lima Varela. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui para a gente poder esclarecer as dúvidas da população referentes a essa doença bastante prevalente que acomete muitos adultos jovens. Pois então, doutor, o que realmente é esclerose múltipla? Bom, o conceito de esclerose múltipla, modernamente é um conceito bastante amplo, né? Na verdade, é uma doença que hoje a gente considera autoimune, porque ela envolve a imunidade do indivíduo, que é caracterizada por três fenômenos principais. A inflamação, ou seja, reações inflamatórias que levam a uma deterioração progressiva do neurônio, a desmielinização, que é a lesão daquela capinha de gordura que envolve o nervo, que faz com que ele transmita a informação de forma mais rápida e também leva à degeneração, à atrofia com o tempo da doença. E uma informação muito importante que antes se acreditava que a doença ela era compartimentada, ela tinha fases, inflamação, desmielinização e mais adiante atrofia. Hoje a gente tem um conceito mais moderno de que a doença ela compreende essas três alterações de forma simultânea. Elas podem ocorrer então em qualquer momento da doença, inclusive de forma simultânea. Por isso que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce são fundamentais para um bom resultado final. Doutor, existe um público específico, uma idade específica que a doença é possível ser diagnosticada? Perfeito, essa informação é muito importante. A esclerose múltipla é uma doença que afeta adultos jovens, tá? Ela compreende principalmente a faixa dos 20 aos 50 anos de idade. É lógico que ela pode ocorrer antes dos 20 e também pode afetar pessoas com mais de 50 anos. Mas a grande concentração é justamente em adultos jovens em idade altamente produtiva, né? E quais são os sintomas assim que é possível perceber e quando a pessoa realmente pode notar alguma diferença e procurar auxílio? Perfeito. A esclerose múltipla, ela se caracteriza pela possibilidade de uma constelação de sinais e sintomas muito grande, tá? Ela vai desde alteração visual aguda, a visão fica borrada, fica turva, ou a pessoa começa a enxergar duplo, perda de força em algum membro, alteração da sensibilidade, quando uma metade do rosto, ou um membro, ou toda uma metade do corpo fica dormente, formigada, alteração da coordenação motora, quando você fica com dificuldade para executar alguma tarefa que antes fazia com facilidade, como escovar os dentes, caminhar, arrumar o cabelo, o fato de levar o talher até a boca, pode ter alteração de fala, pode existir choques, uma sensação de choque que corre do pescoço para baixo na coluna, enfim, as alterações possíveis elas são muito grandes e sempre que a pessoa passar a apresentar um sinal ou sintoma que está estranho, que ela não havia sentido antes, ela deve procurar esclarecer do que se trata. Uma das causas poderá ser a esclerose múltipla. Doutor, e quais são então as causas dessa doença, né? Como que ela acomete o organismo? A etiologia da esclerose múltipla ela é muito complexa, tá? Hoje é considerada principalmente de ordem genética e ambiental, mas ela é multifatorial. Se acredita que geralmente quem vai apresentar a doença é um indivíduo geneticamente predisposto que vai se expor a um gatilho. Este gatilho pode ser um gatilho ambiental, como por exemplo, baixo índice de vitamina D ou a exposição a algum vírus ou alguma bactéria que deflagre no nosso organismo um processo imunológico para combatê-la e as nossas células de defesa, de forma desorganizada, passam a atacar o sistema nervoso central. Em alguns casos, algumas formas de imunização podem se comportar também como um gatilho em pessoas geneticamente predispostas. Então, realmente, a etiologia é multifatorial e bastante complexa.
Doutor, e quando diagnosticado, né, existe tratamento, existe cura para essa doença? Essa também é uma pergunta bastante importante. Na verdade, assim, não há cura para a esclerose múltipla. Entretanto, hoje nós possuímos um leque de opções terapêuticas bastante amplo, tá? Estas opções terapêuticas farmacológicas, elas vão desde o tratamento do déficit neurológico agudo, que geralmente o paciente é submetido a um tratamento com altas doses de corticoide, que a gente vai dar o nome de pulsoterapia, isso é feito em regime hospitalar, até o tratamento de longo prazo, que a gente vai chamar de tratamento modificador de doença, tá? A esclerose múltipla, hoje, dentro da neurologia, ela é uma das doenças que mais tem recebido investimentos em pesquisa para novos tratamentos. Então, hoje a gente possui uma ampla gama de opções terapêuticas que vão, enfim, desde beta-interferonas, o glatiramer, até medicamentos mais modernos, muitas vezes mais potentes, que possibilitam que a gente tente adequar o melhor remédio para aquele caso. E aí eu gostaria de esclarecer uma questão muito importante. O conceito mais moderno de tratamento da esclerose múltipla é que a gente teria uma janela terapêutica mais favorável. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Hoje a gente sabe que parece que quanto mais precoce você escolhe o medicamento mais adequado para aquela pessoa, melhor será o controle desta doença a longo prazo. Muitas vezes, quando a gente recebe pela primeira vez um paciente com este diagnóstico, a primeira pergunta, por se tratar justamente de um adulto jovem, em idade altamente produtiva, ele vai perguntar: mas doutor, eu vou poder continuar trabalhando, eu vou poder continuar levando uma vida normal, eu tenho filhos, como é que eu tenho que programar minha vida? Então essa é uma questão bastante pertinente. Se a gente conseguir iniciar o tratamento da forma mais precoce possível e com um medicamento mais apropriado para aquele caso em questão, a tendência é de uma boa evolução, de que a gente consiga um bom controle da doença. Doutor, e esses tratamentos, eles são tratamentos, como o senhor falou, inovadores, né, muito tecnológicos, às vezes até também bastante fortes, né? Eles produzem efeitos colaterais, eles também têm alguns cuidados que tem que tomar? Sim, na verdade, assim, a maior parte desses tratamentos, eles hoje já são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, através de um protocolo específico que a gente chama de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas voltado para o tratamento da esclerose múltipla. É claro que os medicamentos eles são potentes, eles atuam no nosso sistema imunológico e eles podem apresentar efeitos adversos. Por isto que é fundamental que seja eleito a melhor opção para o paciente em questão, para aquele paciente que você tem em mão no momento, e este paciente vai ter que ser acompanhado regularmente para realizar uma monitorização laboratorial, monitorização clínica e também por exame de imagem do encéfalo e da coluna, da medula na coluna. Felizmente, a maior parte destes novos tratamentos que estão surgindo são tratamentos com um nível de segurança muito bom, muito adequado. Então, se a gente possui o paciente na mão, com controle periódico laboratorial, a gente consegue oferecer um nível de segurança muito satisfatório. Doutor, com essa possibilidade, com essa situação de a doença reagir de forma diferente, né, em cada pessoa, a pessoa também ela reage diferente aos tratamentos, né? Então também tem essa situação de adaptação, né, com relação ao paciente e medicação. Perfeito, excelente pergunta. Por isso a importância da gente sempre tentar individualizar o tratamento, né? O sistema imunológico de cada pessoa ele é diferente, ele é particular, ele é dela, né? Por isso que algumas vezes, mesmo após tentar eleger a melhor opção terapêutica para um paciente em questão, a gente vai ter que trocar com o tempo. Por isso a importância do segmento regular. E, inclusive, existe uma justificativa imunológica para isso, né? Tem pessoas que possuem determinadas alterações no sistema imunológico que vão ser mais importantes para estar caracterizando a doença. E os medicamentos, eles atuam em alvos um pouquinho diferentes, cada um tem as suas particularidades. Por isso a importância sempre de individualizar. Doutor, como a gente falou aí na abertura do programa, né, são cerca de 35 mil brasileiros no mundo, né, um número bastante alto, enfim, 2,5 milhões de pessoas
no mundo, né, e 35 mil brasileiros. Então, em Passo Fundo, os índices da doença, elas são compatíveis com esses índices levantados? Sim, até inclusive Passo Fundo, como faz parte do sul do Brasil e tem uma localização mais subtropical, mais afastada da linha do Equador, quer dizer que se expõe menos ao sol, se acredita que esta seja a grande justificativa, a gente tem uma prevalência da doença um pouquinho superior a outras regiões do nosso país, tá? A gente realizou recentemente um levantamento epidemiológico aqui em Passo Fundo, com o apoio do Comitê Brasileiro para Estudo e Pesquisa em Esclerose Múltipla, o BC-TRINS, e a gente levantou um dado de 52, naquela época, final de 2015, 52 pacientes em tratamento, no momento, que estavam usando o medicamento, tá? Quem sabe esse número possa passar um pouquinho deste valor, porque alguns pacientes podem não estar utilizando medicação no momento, mas é aproximadamente por aí, que daria uma prevalência aproximada de 26 pessoas por 100 mil habitantes. Então é um dado um pouquinho acima das regiões mais tropicais do nosso país, que é bastante extenso, né? Por isso a situação do ambiente, né? O senhor disse que há alguns estudos que levam em consideração o ambiente, o local onde a pessoa mora, com a maior prevalência da doença. Perfeito. Se a gente vai levar em conta o levantamento epidemiológico dos países que têm uma prevalência maior da doença, geralmente são países que são mais afastados da linha do Equador, né? Parece que essa população estaria menos exposta à radiação solar, provavelmente produzindo menos vitamina D e estando mais suscetível a desenvolver a doença. Isso é bem interessante, a gente começa a olhar o levantamento epidemiológico dos países e os dados de prevalência maiores são nesses países onde a exposição solar é menor. E tem também a situação genética, né? A ligação genética, predisposição genética para desenvolver a doença, né? Exatamente. Alguns pacientes eles vão ser suscetíveis geneticamente. Isso está relacionado principalmente com o haplótipo, HLA. Tem alguns subtipos que favorecem, que fornecem uma suscetibilidade imunológica para aquele indivíduo em questão poder desenvolver a doença. E também, em alguns casos, existe uma alteração genética que confere uma maior transmissibilidade familiar também. Doutor, então o senhor mesmo comentaste antes que o tratamento ele é um tratamento também disponibilizado pelo SUS, né? O tratamento também ele tem um valor extremamente alto, se não fosse pelo SUS. Como é que é essa situação de... Exatamente, o tratamento, por se tratar de fármacos complexos, ele é bastante dispendioso, tá? Então, felizmente, para essas doenças que possuem um tratamento mais caro, o Ministério da Saúde desenvolve protocolos de diretrizes clínicas justamente para poder oferecer para essas pessoas o acesso ao tratamento. Veja bem, quando o Ministério da Saúde ele vai fazer uma compra, ele compra para o Brasil inteiro. Então ele consegue negociar com esse laboratório um preço melhor e desta forma podendo oferecer o tratamento para a população que precisa. Hoje em dia é muito raro você ter um paciente que vai lá no balcão da farmácia e que adquire o tratamento porque é muito caro. E como é um tratamento crônico, né, que vai ter que ser usado por muitos e muitos anos, fica praticamente inviável, né? Perfeito. Há também a situação que o senhor comentaste que a cada ano novos avanços, né, científicos estão sendo divulgados com relação à doença e ao próprio tratamento também, né? O que é também bastante importante, né, para quem tem a doença, né? Com certeza. Como eu tinha dito antes, hoje a esclerose múltipla é uma das doenças que mais merece atenção em pesquisas dentro da área de neurologia. Provavelmente ela está em primeiro ou segundo lugar entre as patologias mais estudadas no momento e que mais tem fármacos em desenvolvimento. Isso para nós é bastante importante porque o leque de opções terapêuticas que a gente acaba tendo ele é muito grande, tá? Como eu havia dito, à medida que vai avançando os tratamentos, eles vão se tornando mais potentes e ao mesmo tempo a maioria deles também vai se tornando mais seguro, tá? Então isso possibilita que a gente tenha um controle maior da doença e que a pessoa que está acometida pela doença possa levar a sua vida o mais próximo do normal possível. Perfeito. Doutor, nós vamos então a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continuando então o debate sobre a esclerose múltipla. A gente volta já.
A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Retornamos com o Câmara Saúde de hoje, que debate o tema a esclerose múltipla, com o médico neurologista Dr. Daniel Lima Varela. Bom, doutor, o tratamento então, mesmo que a pessoa estando em tratamento, ela pode passar por novos surtos? Sim, a gente chama de surto clínico quando um paciente em tratamento para esclerose múltipla, ele apresenta uma piora clínica com duração superior a 24 horas, tá? Então, quer dizer, se ele apresenta um novo déficit motor, um déficit sensitivo, uma alteração visual da coordenação motora que realmente esteja interferindo com o funcionamento da pessoa, que tenha duração superior a 24 horas e que não esteja relacionado com um processo infeccioso em tratamento, tá? Ou com episódio febril, coisa do tipo. Quando ocorre uma piora aguda, um surto, é fundamental que o paciente em questão, se ele já está em tratamento, já possui acompanhamento, que ele informe seu médico imediatamente. E aí uma questão muito importante, o neurologista que trabalha com esclerose múltipla, ele tem que estar disponível para o seu paciente sempre, né? Porque o paciente não vai escolher o momento que ele vai apresentar uma piora. Então esse paciente tem que informar o mais rápido possível para que medidas terapêuticas sejam tomadas para evitar que esse surto, que essa piora aguda, se transforme de transitória para algo permanente, ou seja, que vire uma sequela, né? A gente precisa intervir o mais rápido para fazer com que ele volte ao seu funcionamento prévio. Doutor, a gente fala obviamente no tratamento, né? Mas o senhor ressalta a importância de atividades físicas, de uma alimentação adequada, também como parte do tratamento, né? E não apenas o tratamento farmacológico, como o senhor já mencionou, né? Perfeito. Essa informação é muito importante e deve ser compreendida por todos. Quando a gente está falando numa doença imunológica, a gente tem que levar em conta que hoje em dia tudo interfere com o nosso sistema imunológico. A nossa alimentação, os nossos hábitos de vida em geral, onde eu gostaria de destacar a importância da atividade física, de ter uma qualidade de sono adequada e também o hábito da ginástica cerebral, quer dizer, da leitura, das atividades cognitivas mais diversas possíveis, tá? É fundamental que o paciente em tratamento para esclerose múltipla tente levar uma vida equilibrada e com hábitos de vida saudáveis. A gente não deve pensar que é só o tratamento farmacológico que vai mudar a evolução da doença. Como o senhor também falaste anteriormente, né? Em tratamento e com esses cuidados, a pessoa ela tem exatamente uma vida normal, né? São profissionais que realizam suas atividades, desde que acompanhados, né? Então, também é importante que se mantenha a rotina diária como de qualquer pessoa, né? Exatamente. Modernamente, o paciente com esclerose múltipla, quando ele tem o seu diagnóstico precoce, ele recebe um tratamento adequado, na maior parte dos casos, ele vai conseguir tocar a sua vida normal. Ele vai produzir intelectualmente, ele vai estar inserido no mercado de trabalho, enfim, vai poder cuidar da sua família como uma pessoa que não possua a doença. Agora, ressalto mais uma vez a importância do tratamento, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. E é lógico, né? A gente gostaria que isso não acontecesse, mas tem uma pequena porcentagem de casos que ela geralmente, desde o início, evolui de uma forma um pouco mais agressiva e estes casos vão merecer uma atenção mais individualizada, mais especial. Ok. Quando se torna para esses casos um pouquinho mais complexos, o acompanhamento realmente ele é bem maior, então, né? Exatamente. Geralmente nesses casos a gente precisa lançar mão de fármacos mais potentes, né? E é claro que à medida que o teu fármaco vai ficando mais potente, em geral, ele vai apresentar uma possibilidade de efeitos adversos também maior. Tá? A gente vai ter que fazer um acompanhamento mais estreito, mais rigoroso, para monitorar, enfim,
a função do fígado, hemograma, a função do rim, tudo isso vai ter que ser levado de forma muito rigorosa. Doutor, e no caso dos filhos, né? Uma pessoa que tem a doença, né? E possivelmente ela já teve uma predisposição genética, né? A tendência é a perpetuação, assim, né? O filho também ter essa predisposição genética? Felizmente não, tá? É uma minoria absoluta de casos que vão causar uma suscetibilidade familiar. A maioria dos casos realmente são esporádicos. Importante também ressaltar, doutora, a gente tem ouvido muito as questões de grupos de apoio, né, entre pacientes, e que também faz a pessoa se tornar realmente assim, apesar da doença, apesar das necessidades, apesar dos tratamentos às vezes um pouco mais complexos, a vida normal seguindo, né? Então, isso é bem bacana. Eu já vi várias pessoas e vários depoimentos falando exatamente disso, né? Do como apoio também é importante, né? Exatamente. A abordagem ela tem que ser, enfim, uma abordagem ampla, né? E que envolva todos os lados, todos os ângulos da doença. Eu, particularmente, eu gosto muito de grupos de apoio, tá? De grupos de apoio que realmente sejam efetivos, que sejam, que realizem aquela intervenção positiva, otimista, né? Que seja para esclarecer dúvidas, para compartilhar experiências positivas, eu acho que ajuda muito, né? Uma outra coisa é que como acomete indivíduos na sua vida adulta jovem, algumas vezes os pacientes podem ficar abalados pelo diagnóstico, pela necessidade de fazer um tratamento, né? Algumas vezes esses pacientes eles têm que receber um acompanhamento psicológico também para poder trabalhar esse diagnóstico dentro da cabeça dele e para que ele realmente atue de forma positiva para o controle da doença, né? Para que ele mantenha o amor próprio, para que ele mantenha os seus autocuidados e continue levando uma vida o mais saudável possível. Doutor, importante também a gente ressaltar, né? Passo Fundo, um polo em saúde, né? Polo em educação também com diversas pesquisas em diversas áreas, acaba realmente sendo um centro, né, também de pesquisa e de busca de pacientes, né, de outros lugares também de Passo Fundo, né, então o atendimento aqui em Passo Fundo também é privilegiado, né, então a toda a região, apesar da incidência, é importante destacar isso, né, como o senhor falou, o diagnóstico está sendo feito, quanto mais precoce melhor, né, e contribui significativamente, né, essa capacidade de Passo Fundo de receber tratamento e médicos e profissionais de qualidade, né? Exatamente, Dani. A gente estava conversando no intervalo que o diagnóstico hoje em dia da esclerose múltipla é muito baseado no exame de ressonância magnética. Passo Fundo, por ser um polo de saúde, um destaque nacional nessa área, ele acaba possuindo excelentes hospitais, então tem uma estrutura hospitalar muito boa, muito avantajada, e também possui muitas clínicas com ótimos aparelhos de ressonância. Então, tudo isso somado acaba permitindo que a gente consiga fazer o diagnóstico e, ao mesmo tempo, um acompanhamento bastante satisfatório desses pacientes. Para te ter uma ideia, creio eu que, isso falando de todos os neurologistas que trabalham com essa doença, não são todos, que com certeza a maior parte dos nossos pacientes nem são da cidade, né? Nem são da cidade. Então, muita gente da região, inclusive de outros estados, vem buscar atendimento aqui por Passo Fundo ser um polo reconhecido na área da saúde. A gente dispõe também de serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde, além da clínica privada, serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde, nos 2 hospitais escola, Hospital da Cidade e Hospital São Vicente. A gente realiza acompanhamento desses pacientes, geralmente com uma equipe multidisciplinar, que envolve os residentes que estão fazendo residência em neurologia, equipes de fisioterapia, de psicologia, muitas vezes a enfermagem nos auxilia muito na questão da administração desses medicamentos, que algumas vezes eles são injetáveis, né? Então, a equipe da Fono é muito importante essa abordagem integrada. Movimenta, né? A equipe multidisciplinar. Exatamente, né? É importante que todo mundo atue em sintonia para oferecer uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Porque como a gente falou até a questão da atividade física, né? Então daqui a pouco mantém, mas também é preciso saber, né? A pessoa que está
orientando o paciente a necessidade e a dificuldade que ele pode ter naquele momento. Exatamente, né? O tipo de atividade física que você vai prescrever para esse indivíduo não é o mesmo que para uma pessoa que não tem a doença, né? Então você vai evitar a exaustão, vai evitar a carga pesada, vai ser uma prescrição de atividade física diferente. Por isso que é importante que também o fisioterapeuta e o educador físico também estejam a par do diagnóstico do paciente para poder contribuir positivamente nesse sentido, né? É tudo uma equipe trabalhando em conjunto para melhorar aquela qualidade de vida, né, daquele paciente, né? Hoje em dia não existe mais você trabalhar sozinho, né? Você tem que trocar conhecimento, trocar experiências e sempre tentar abordar aquele paciente da forma mais integrada possível. E a troca de informações também é importante, né, doutor Daniel? Porque muitas pessoas desconhecem a doença, né? E às vezes quando tu recebe ou tu fica sabendo alguém que receba o diagnóstico, às vezes nem é tanto o paciente que vai se assustar, mas o próprio familiar que está ao redor, né? Então a informação e a divulgação dessa doença também é importante para a gente entender que esclerose múltipla também não é um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Aqui nesta questão, educação e informação também possuem relevância máxima, né? Doutor, aproveitando então, vamos reforçar, né? A pessoa que está assistindo em casa. Quando e quais as preocupações e quais os sintomas que a pessoa tem que se preocupar e dizer, opa, tem alguma coisa errada e eu vou procurar. E o que procurar, né? Onde procurar? Bom, conforme a gente havia falado no início, é uma doença autoimune, quer dizer que tem a ver com o sistema imunológico da pessoa, que vai afetar principalmente, na sua maioria, indivíduos entre 20 e 50 anos de idade, tá? Geralmente essas pessoas vão apresentar uma alteração neurológica súbita, envolvendo uma piora visual, um borramento, um escurecimento da visão, uma visão dupla, enfim, ou uma perda de força numa metade do corpo, ou envolvendo somente um membro, uma alteração da sensibilidade, que pode envolver o rosto, um membro, uma alteração da coordenação motora, enfim, qualquer alteração neurológica que faça com que o funcionamento global daquela pessoa, daquele indivíduo, saia da normalidade, essa pessoa tem que procurar atendimento. Se ela não possui já o seu contato, seu médico de confiança, ela deverá procurar atendimento e algum pronto atendimento, né? Mas um médico, um clínico, não tem, né, não há necessidade de procurar necessariamente um especialista, né? É procurar o seu médico de confiança, exatamente. Né? Acho que aí começa a investigação e, se necessário, se realmente for constatado se tratar desta doença, aí sim procura o especialista, vai para o especialista, né? Bom, doutor, acredito que essas sejam as informações, né? Não sei se o senhor gostaria de deixar mais alguma dica, algum contato, para as pessoas? Eu acho que como em tudo na vida, né, a gente tem que sempre procurar prevenir, né? É lógico que quando a gente tem uma predisposição genética muito grande, a gente não consegue mexer muito nisso, mas naquela outra parte que também é bem importante, a gente consegue mexer, né? Que é tentar levar uma vida o mais saudável possível, que envolva a prática da atividade física, a alimentação saudável, enfim, um sono de qualidade, essa coisa que está tão em moda falar, que é a ginástica cerebral, exercitar o cérebro de uma maneira saudável, tá? Eu acho que tudo isso é muito importante e para tentar manter o nosso sistema imunológico quietinho lá, fazendo só o que ele tem que fazer. Perfeito. Bom, a gente agradece então, Dr. Daniel, a sua participação aqui. Nosso programa está sempre à disposição para tratar sobre este assunto, sobre outros assuntos que busquem então a educação, né, e a informação, né, da parte de saúde. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Este foi então o programa Câmara Saúde de hoje, que falou explicando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, com o médico neurologista Daniel Lima Varela. Muito obrigada pela sua participação aí com a gente, pela sua companhia. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Boa noite.